E o ministro da Defesa está falando agora, ao vivo com a gente, sobre a queda daquela aeronave que mataram 2 militares aí. Vamos ouvir, vai. Daqui a pouquinho eu volto com você, deputado. Me desculpe, meu amor. Formosa, 2 aqui no Hospital de Formosa e 3 no Hospital de Brasília. Ministro, a operação ela é bem antiga, né? A Operação Formosa acontece há bastante tempo. O que pode ter acontecido? Olha, isso vem desde 1988 com absoluto sucesso, né? Nunca ocorreu absolutamente nada, né? O que aconteceu, esses inquéritos demoram para ver se houve avaria na aeronave, se foi um erro de operação. O ocorrido mesmo, nós temos 6 meses para ter essa resposta. Podemos ter em 15 dias, num mês, mas o nosso prazo é de 6 meses. E é isso que nós estamos fazendo. Já estão todos os técnicos, os peritos aqui, a área está toda protegida, mas se você vê os destroços, como nós vimos, você não acredita que tenha saído gente viva dali. É uma coisa impressionante, um amontoado de ferro e de plástico e de coisa muito triste. Ministro, e dado esse lamentável acidente, chegou a ser discutido o cancelamento dessa operação? Almirante. Deixa eu ver agora o almirante da Marinha. A Operação Formosa é uma operação avançada, de grande complexidade, envolve tropa das 3 forças, né, e variados meios. A operação, ela continua, né, e a atividade militar, o risco é inerente. Então nós temos que, lamenta-se, nós temos que aprender a conviver com isso. Almirante, para quem está em casa entender, como é que era esse treinamento? Bem, como eu disse, uma operação complexa, envolve um desembarque desde uma área supostamente marítima, né, até uma área terrestre, com a aplicação do Corpo de Fuzileiros Navais, e depois é feita a ultrapassagem por uma tropa do Exército. Então, que aí aprofunda no terreno toda essa operação. Então, é uma operação que exige uma coordenação bastante aprofundada entre todos os meios e tropa participante. Almirante, a gente teve agora pela manhã a confirmação pelo Instituto Médico Legal a respeito dos corpos. A Marinha deve ajudar nessa questão da levada deles para os estados de origem. Como é que fica? Eu sei que ainda é muito cedo, mas já tem um estudo a respeito disso? Conforme o ministro comentou, a Marinha, desde o ocorrido, tem prestado à família total assistência social, religiosa, enfim, e permanecerá desta maneira. As investigações já começaram ontem, né, a respeito do acidente, e seguem dentro desse período aí de 6 meses. 6 meses, mas qualquer conclusão parcial que permita, né, a extração de algum critério que deva ser, né, imediatamente implementado em termos de segurança, isso será feito. Ministro, em operações, em treinamentos tão grandes quanto esse daqui, 3.500 homens, vários militares de vários estados, existe a possibilidade de que algum acidente possa ocorrer. Faz parte desse treinamento. Mas no ano passado aconteceram 3 situações aqui em que um míssil, um foguete foi parar numa plantação. Depois teve num outro treinamento em que militares acabaram feridos, foram 8 militares. Depois teve um outro também no ano passado em que um militar acabou ficando, ele foi prendido, ele ficou preso durante uma dessas operações. Isso precisa ser investigado para que outros acidentes não ocorram? Olha, cada operação se aprimora os erros ocorridos na anterior. Evidentemente que nós não podemos parar de fazer essas operações, né? Graças a Deus nós não temos conflitos reais, verdadeiros, graças a Deus. Mas nós temos que criar um cenário onde o nosso soldado saiba como enfrentar se por acaso isso acontecer. Como esse, nós nunca tivemos esse tipo de acidente. Todos os outros foram superados, todos os defeitos foram tirados. Esse mesmo vai nos dar respostas para que não aconteçam outros desses. Infelizmente, esse foi o pior acidente de todos desde 1988. Mas estou aqui com o almirante Renato, que é o comandante dos Fuzileiros Navais, estamos com os generais, almirantes, todas as Forças Armadas estão envolvidas nisso, mas nós não podemos ficar nos gabinetes esperando que essas coisas aconteçam. Nós temos que ir a campo, nós temos que criar situações
simular situações de combate para que tenhamos homens preparados para defender o país. Ministro, aproveitando essa pergunta, houve-se o questionamento ali que se poderia ter tido envolvimento, inclusive, de um míssil. Isso já foi descartado pelo Ministério da Defesa? Completamente. Não houve míssil, não houve absolutamente nada. Foi o próprio helicóptero, foi uma questão ou de operação ou de deficiência técnica. Isso nós vamos saber. O helicóptero estava baixo, aquelas operações que o militar desce numa corda, né? E subiu muita poeira, porque essa época aqui no Cerrado tem poeira demais. Ninguém sabe se a cauda bateu no chão, e na hora que bateu partiu o helicóptero. Isso é que nós vamos saber depois. Almirante, quem é que investiga este caso? Dentro da Marinha existe um centro de investigação de acidentes aeronáuticos e junto com esse centro também CENIPA investiga, são esses dois órgãos que fazem essa investigação? Os dois órgãos estão nesta investigação, tanto o CENIPA quanto a Comissão de Investigação de Acidentes Aeronáuticos da Marinha. Ambos têm os 180 dias para fazer um relatório preliminar. Exato. O que eu insisto não impede que no decorrer desse prazo, qualquer conclusão parcial que possa ser observada pela tropa de imediato não seja repassada. Importante frisar que essas operações ocorrem dentro do plano de adestramento do Corpo de Fuzileiros Navais. Então, é uma operação que se aprimora desde o início do ano e vem ganhando complexidade no decorrer do exercício desses adestramentos. Comandante, um helicóptero como esse, ele tem uma estrutura, exemplo, de uma caixa preta para ajudar nessas informações. De que forma a gente sabe que é um trabalho muito técnico, detalhado, mas essa caixa preta, então, ela pode colaborar para entender o que aconteceu com essa aeronave? Certamente que sim. A caixa preta foi retirada ontem, já no período da noite, e já se encontra com as comissões de investigação. Ministro, a gente viu que algumas autoridades comentaram no episódio, lamentaram a morte dos dois militares. O senhor chegou a falar com mais algum integrante do governo? O vice-presidente Alckmin lamentou, né, no Twitter. O senhor chegou a falar com o presidente Lula? O presidente Lula me ligou ontem, procurando saber do ocorrido. Nós ainda não tínhamos algumas explicações que já temos hoje, e as conclusões finais nós não poderíamos dar. Ele procura saber como foi, lamentou profundamente o ocorrido, né, as mortes, procurou saber pelos feridos, a situação que eles estavam, e eu fiquei de dar informação. Eu, quando voltar, eu vou telefonar para ele para responder algumas perguntas que ele me fez. E quais são os próximos passos? Os senhores seguirão aí acompanhando? Totalmente. Nós vamos agora abrir o procedimento, ver o que ocorreu. Como o almirante falou, essa comissão vai estudar para que nós tenhamos as respostas que ainda não temos. Gente, eu preciso encerrar. Vamos à última. Ministro, a partir dessas resoluções, o que vocês concluírem, né, do que aconteceu aqui, pode ser pensado um plano ou alguma orientação nova para a Marinha, para as outras operações? Algo que considere esse incidente, que evite o próximo? Olha, todas essas perguntas que foram feitas em problemas que surgiram no passado, mas sem óbitos, foram corrigidas, né? Evidentemente que isso serve para que nós possamos fazer correções. Como isso é simulado, nós temos a chance de, menos nessa questão dos óbitos, nós sempre tivemos a chance de fazer correções. A partir dessas respostas, nós vamos ver o que foi que houve para que, num futuro exercício desse, isso não aconteça. Obrigado. Obrigada, ministro. Obrigada, almirante. 18, gente, tá aí. José Múcio, ministro da Defesa, dando algumas explicações, tá certo? Mais tarde vou voltar nesse caso com vocês.